Bom dia, galera, tudo bom com vocês? Cara, segunda vez que eu tô gravando esse vídeo porque acabou o espaço aí do meu cartão de memória, então vamos lá de novo. Sou Douglas Macedo, geralmente estou fazendo vídeo de política aí, e hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa um pouco diferente aí, vou falar sobre a espiritualidade, porque pra mim fica muito difícil dividir a política e a espiritualidade, e por mais que nosso estado seja laico, a gente precisa entender por que que é isso, por que que é assim, e como que surgiu essa política atual, da onde que veio e por que é assim. Se você for analisar a história do mundo, você vai perceber que a religião ela tá na política há muito tempo. Em 300 e poucos antes de Cristo, existia uma sociedade chamada Skull and Bones e ela tinha um conhecimento ali que ela limitava realmente para uma casta que eles acreditavam ser mais elevada ou mais digna que as outras e mantinham esse conhecimento dentro desse círculo extremamente limitado e faziam com que as outras pessoas não tenham acesso a esse conhecimento. Isso continuou acontecendo durante milênios, dá para dizer assim, até essa sociedade se tornar ali os Illuminati, certo? E bom, não estou aqui para falar sobre os Illuminati hoje, mas você precisa compreender que essas pessoas elas trabalham há muito tempo mesmo, para realmente limitar você, porque é uma ameaça para eles que você tenha acesso a esse tipo de conhecimento, certo? Conhecimento espiritual, porque você precisa depender de um guia, você precisa ser limitado ali para não ter acesso a isso, e eles estão fazendo isso atualmente de uma forma exímia. Bom, você está sendo extremamente envenenado através da sua água, do seu alimento, e isso modifica você, modifica seu estado de ser, seu estado natural de ser humano. E por que eu ia falar de espiritualidade hoje? Bom, eu era ateu, ateuzão até os quase 20 anos aí, eu era cético num nível grande, heavy metal até o talo. E um belo dia eu sonhei com uma amiga minha que eu não via há muito tempo, estudei com ela há alguns anos aí, a mãe dela era amiga da minha mãe, a gente tinha um certo contato, só que a gente não se via muito, era muito difícil eu ver ela, a gente quase nem conversava também, né? Não, nem trocava ideia com ela mesmo. Mas, enfim, era uma conhecida lá, eu acabei sonhando com ela depois de muito tempo que eu nem via ela e eu resolvi falar com ela, né? Aí a gente trocou uma ideia, falei do sonho que eu tive, né? Eu sonhei que a gente tava num lago assim, no meio de uma floresta bem bonita e começou a aparecer um monte de cobra ali e subia em mim, subia nela e eu tentava tirar as cobras, chutava as cobras e não parava de vir cobra, o chão tava forrado de cobra. Cara, eu acordei com meu coração 220 batidas por minuto ali, tenso. Nossa, com um medo gigantesco. Nossa, foi um sonho horrível, assim, cara. Foi muito difícil. Eu acordei, tipo, realmente transtornado. E fui falar com ela sobre isso aí. Daí ela falou: vamos sair e a gente conversa sobre. A gente foi numa sorveteria. Aí eu ateuzão, cheguei lá com a minha moto, uma estradeira ali. Tinha até um desenho de uma caveira com tipo a morte mesmo, assim, com uma foice, né, no tanque da minha moto. Cheguei lá tudo de preto, jaquetona, barbudo, cabeludo, né? Acho que eu não era cabeludo nessa época, mas eu já era barbudão. Tá, mas cheguei lá e comecei a conversar com ela e ela ia na igreja um pouco depois, né? Então, o primeiro contato espiritual que eu tive, assim, foi dentro dessa igreja, depois de ter acontecido isso. Eu era bem cético, mas estava bem dedicadão, assim, às pesquisas sobre física quântica. E eu queria fazer faculdade de física nessa época até. Era bem cético mesmo. E comecei a conversar com essa moça e depois de algum tempo a gente conversando, falei que tinha passado no sonho. Aí ela falou, cara, eu vou ir no culto hoje e a gente podia ir lá e você fala isso aí pra pastora que ela sabe dizer o que representa isso, né? Falei, ah, beleza, né? Vamos lá, né? Ateuzão, eu já fiquei meio de cara dela ter falado isso, mas vamos. Aí cheguei na igreja com a minha moto lá, o bagulho sinistro, né? Tudo de preto, né? Parecia um psicopata. Aí sentei lá e o pastor começou a falar um monte e tal. E de alguma forma, mano, o discurso dele me pegou, sabe? Tipo, foi uma coisa meio diferente assim. Eu falei, poxa vida, olha que massa, né? Essa reflexão que ele tirou ali do negócio, da Bíblia, né? E falei, pô, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, cara, e eu nem li. Eu nunca me dei o luxo de ler a Bíblia. E como que eu tô aqui vivendo achando que eu sei alguma coisa, sendo que eu nunca
tentei nem ler, nem conhecer isso, né? Falei, não, beleza, vou ler a Bíblia, né, cara? E vim de uma família que é evangélica, minha mãe tem uma história que eu cresci com essa história aí, minha mãe me contou essa história, que eu caí na piscina quando eu tinha, sei lá, uns 3 anos mais ou menos. Pra mim, tipo, a primeira lembrança que eu tenho da minha vida é essa. E caí numa piscina lá, era bem pequena. E minha mãe me achou boiando lá, ela nem sabe quanto tempo eu tava lá, tentou fazer respiração boca a boca em mim, e não deu certo, eu não reagia. Me viu, chegou lá, eu tava boiando na piscina, de cabeça pra baixo, assim, né? Meio roxinho já, fazia provavelmente algum tempo que eu tava ali. Aí ela entrou pra dentro, ligou pros bombeiros e voltou lá pro meu corpo. Evangélica como ela é, ajoelhou lá chorando e começou a orar, filho único e tal. E acabou que eu acabei voltando, né? Acabei voltando à vida ali, comecei a cuspir água nesse momento que minha mãe tava orando. Então imagina a fé da minha mãe, né? Pra hoje em dia, depois dela ter passado por essa experiência, né? E eu, mesmo com essa história aí, eu era bem cético, porque tive muito problema na minha vida. Aí com 19 anos eu tentei me matar, não por ser depressivo, mas porque eu achei que a vida realmente não tem sentido, você só se ferra aqui, só. É, tinha saído com um amigo meu, ele roubou minha carteira na época que eu tava no exército, eu tinha acabado de desbloquear meu cartão, saiu aquela senha do caixa eletrônico mesmo. E deixei minha carteira no carro do cara, o cara levou minha carteira embora, fez empréstimo no caixa eletrônico com meu cartão, sacou o meu salário, a parte do meu salário, tinha R$ 200 na minha carteira. Sei que me, cara, me deu um prejuízo gigantesco, eu tive que ficar pagando essa dívida aí um tempão. Na real eu nem paguei mais, abandonei lá, devo estar no SPC por causa disso, não tô nem aí também. Acabei fazendo um inquérito criminal militar e o cara que me roubou acabou se acidentando aí, ele tá meio com problema aí mental, né? Porque aquela membrana que fica ao redor do cérebro ali acabou se rompendo, né? E o líquido do cérebro vaza, daí isso é um problema bem grande. E durante a audiência lá eu falei que eu queria abandonar tudo lá, o cara nem apareceu também. Foi uma coisa bem difícil nesse período aí, fiquei bem quebrado de grana aí, decepcionado também com minhas amizades, daí acabei terminando com a minha namorada pouco tempo depois disso, acho que 1 ou 2 meses. Depois disso, a gente terminou, ela tinha se mudado para outro estado, já estava bem longe de mim. E logo em seguida ela começou a namorar um amigo meu e eu acabei me afastando até dos meus amigos, tipo, tava bem desiludido de tudo, assim, e acabei tentando tirar minha vida aí, parar no hospital e tal. E depois de algum tempo, eu fui no psicólogo também depois, e eu achei a psicóloga muito... Cara, foi bem difícil pra mim passar pela psicóloga, porque eu achava que ela tava me fazendo mais mal do que bem, velho. Eu não tinha paciência com ela, ela era, tipo, muito inconveniente, ela tentava querer dar uma de legalzinha lá, mas era, tipo, chato de estar ali, sabe? Tipo, não... Cara, foi uma experiência horrível eu ir pra psicóloga e tal, eu sentia raiva de estar lá. E, cara, depois disso, deixa eu ver quem tá falando comigo. Então, depois disso, deixa eu ver, pera aí, rapaziada. Firmeza. Então, depois disso ali, tava lá naquela igreja lá, e o pastor falando um monte de coisa, daí eu, cara, preciso ler a Bíblia, por que eu não li a Bíblia ainda? Peguei a Bíblia e comecei a ler. Eu, não, vou ler essa Bíblia aí, não quero saber não. Comecei no Velho Testamento lá, e vi que falava lá da divisão das águas, daí começa a falar sobre as famílias até chegar ali nos primogênitos e tal. Fala toda a linha genealógica lá, eu já fiquei meio saturado já de ler essa linha genealógica, altas páginas disso. Peguei e falei, vou pro Novo Testamento logo. Comecei a ler o Novo Testamento, cara, li o Novo Testamento em 3 dias. E sim, li em 3 dias o Novo Testamento, comi a Bíblia. E, cara, eu percebi que Jesus foi um cara incrível e a mensagem que passava ali na Bíblia era muito forte pra mim, porque Jesus dizia, vós sois deuses, e se você ler lá o Novo Testamento, você vai ver que o Pedro, Paulo, que era Saulo, que era matador de cristão, que ficou cego no deserto por 3 dias depois que Jesus apareceu pra ele lá, e depois que ele ficou esses 3 dias, ele começou a seguir Jesus Cristo, parou de matar cristãos, era do exército ele. E se você for analisar o Novo Testamento, você vai ver que esse Paulo, ele fez mais milagre que Jesus.
No Novo Testamento mesmo diz que as pessoas se jogavam no caminho de Paulo para a sombra deles curar essas pessoas. Então, em registros bíblicos, quem fez mais milagre foi realmente Paulo ali. E isso me deixou muito encabulado. Por que Jesus falava que vós sois deuses, que você pode fazer coisas tão grandes quanto as que ele fez? Então, cara, eu fiquei meio impressionado assim. Falei, cara, Jesus foi um cara incrível mesmo, né? Mesmo se ele não fosse filho de Deus, ele era foi um cara que realmente teve muito impacto para a história. E acho que todo mundo tem que aceitar isso, não tem jeito de falar que não. E depois disso eu falei, cara, pô, vou ir na igreja, vou me dedicar mais a esse negócio, vou tentar entender isso aí. Aí eu voltei pra igreja, já sabia, já tinha lido o Novo Testamento já. Comecei a participar dos cultos lá e tal, aí fui pro monte com a galera orar. Aí um desses dias que eu tava no monte lá, eu comecei a ver o chão, assim, as folhas que estavam no chão, elas começaram a ficar fluorescentes. Pegava as folhas assim, fiquei em choque, cara. Já tinham me falado sobre isso aí, só que eu nunca tinha visto, né? Aí acabei indo lá e acabei vendo, fiz até uma pesquisa depois para ver o que significa isso. Dizem que é um fungo que fica realmente fluorescente, só que, cara, isso não é uma coisa que acontece sozinho. Se você não tá ali, provavelmente não vai ficar, entende? Então, não é sempre que acontecia também. Então é uma coisa muito difícil, não tem nenhum dado científico que mostra que isso foi reproduzido em um laboratório, nem nada. É, Cara, isso foi uma coisa revolucionária pra mim, assim, ver aqueles matos fluorescentes lá. Teve até um pedaço de pau que eu levei pra casa, um pedacinho de bambu mais ou menos desse tamanho, assim. Levei pra casa pra analisar se não tinha nenhuma substância, né? Porque tem algumas instituições religiosas aí que fazem uso de químicos pra tentar promover alguma coisa que pareça espiritual. Trouxe um pedaço de pau pra casa, cara, ele tava inteiro fluorescente, cara, um pedacinho de bambu, assim, pequeno. Inteiro. Parecia aquelas pulseiras que você pega em formatura, que você quebra assim, ela fica luminoso. Então parecia aquilo lá. Aí peguei isso, trouxe pra casa, vi se não tinha nenhuma substância ali no negócio. Cheguei em casa, ele tava um pouco aceso ainda, né? Então, cara, foi diferente. Falei, velho, preciso entender mais isso que tá acontecendo aqui, né? Bah, continuei indo no monte, continuei indo na igreja lá, e depois de um tempo a igreja começou a parecer muito superficial, sabe? Tipo, começou a se tornar uma cobrança muito grande sobre minha pessoa e estava me fazendo mais mal do que bem estar indo na igreja. E resolvi me afastar da igreja, daí, uma igreja evangélica. Só que ainda curioso, eu resolvi pesquisar mais sobre isso. Eu tinha lido aquele livro Símbolo Perdido antes de ir na igreja já, então eu já estava dedicadão na busca pelo conhecimento aí, pela física e física quântica, que é uma coisa que, cara, é realmente incrível, a gente não consegue entender isso ainda. E comecei a me dedicar mais a isso, e pesquisar mais, e tentar entender mais, até chegar na Gnosis ali, que é um outro tipo de religião. Atualmente eu sou budista. E eu vejo que as religiões, elas, ambas, qualquer uma, cara, não tem como eu passar pano pra nenhuma aí. Eu não acho que você tem que seguir uma religião, eu acho que você tem que ter sua própria espiritualidade. Religião, se você for ver, etimologicamente falando, significa religar-se, né? Então, religião não tem nada a ver com ir num templo ou fazer algum tipo de prática em X ou Y, mas sim com se conectar com alguma coisa que você não estava mais conectado. E a política mundial, cara, ela fez com que a sua conexão seja muito mais difícil hoje em dia. Por quê? Porque você é ali provavelmente mais de 60% água, né? Se você é mais novo, isso aí é mais, uma porcentagem maior, conforme você vai ficando mais velho, vai reduzindo essa porcentagem. Mas enfim, o que eles fizeram? Eles zoaram sua água. Hoje você toma uma água extremamente envenenada e isso te limita suas capacidades humanas reais. Você precisa realmente se alimentar melhor e ter uma água melhor para você tomar aí no seu dia a dia. E isso é uma coisa que não acontece. E por que é assim, cara? Eu escrevi um livro no ano passado que falava sobre política, fala muito sobre religião lá também, mas eu explico como que funcionou essa Skull and Bones até virar os Illuminati ali, até eles começarem a criar os novos países aqui na América, e como que essa exploração aconteceu aqui na América, qual foi a intenção real da criação desses países e como esses caras trabalham há milênios já para impedir que a gente tenha acesso a esse conhecimento, porque é uma coisa que para eles tem que ficar limitado ali àquela casta de pessoas especiais e ninguém mais pode ter esse conhecimento. Bom, você naturalmente tem que ter acesso a isso. Se você é um ser humano, você está aqui para isso, que adianta você viver
sem saber de onde você veio e para onde você vai. Eu já dei minhas respostas, minha verdade, eu consegui já explorar bastante isso aí. Cara, eu ia sozinho pro meio do mato fazer meditação e me dedicar a isso. Teve até dias assim que eu achei que ia até morrer lá, porque era muito frio, você começava, sei lá, passava umas coisas bem tensas pela cabeça. Eu fazia alguns exercícios lá também, tipo, tentava explorar os limites do meu corpo realmente. E eu acho que isso me fez merecer um conhecimento mais. Um conhecimento mais elevado, dá pra se dizer assim. Só que eu percebi, cara, dentro das religiões que quanto mais eu me dedicava, mais eu cobrava de mim mesmo. E isso gerava uma dor dentro de mim, um sentimento ruim. E acabava eu mesmo me limitando pela minha cobrança, por achar assim, não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ficar fazendo prática o tempo todo. E toda religião fica cobrando isso. Daí tem aquela pessoa da religião que tá lá no meio e fica fazendo isso o tempo todo. Aí, cara, isso é uma coisa que, tipo, é muito ruim, certo? Você não pode ficar se cobrando tanto. Que tipo de Deus ia fazer você viver aqui para fazer você ficar, em vez de aproveitar a sua vida, ficar ali se dedicando só a fazer algum tipo de vocalização ou prática ali para ele, cara? Ele não precisa de nada, velho. Ele quer mais é que você seja feliz, que você consiga compartilhar o seu sentimento de amor e de felicidade com o máximo de pessoas possíveis, sabe? Eu vejo que tem muita gente que resolve fazer só oração e fazer suas práticas religiosas no momento que o negócio está apertado, que o negócio está difícil. Eu acho que isso é extremamente errado. Pra mim, você tem que fazer prática religiosa quando você tá bem. Se você tá mal, se tá com um sentimento ruim, cara, aonde que tá o sentimento? Tá dentro de você o sentimento ruim. Você tá com raiva, você tá nervoso, você tá triste, seja lá o que for que você tenha sentido o sentimento ruim, ele tá dentro de você. Tá, aonde que tá o sentimento bom? O sentimento bom tá dentro de você também. O que você precisa fazer? Precisa fazer ele aflorar. Você precisa acabar com esse sentimento ruim e criar o sentimento bom, trazer o sentimento bom de dentro de você. E nós falava muito sobre isso, isso é uma coisa que eu devo muito a gnose, para mim ter esse acesso, esse conhecimento que eu tenho hoje. Agora eu estou mais afastado, porque para mim é bem esse sistema de aprisionamento, assim, dentro da religião, para você se dedicar ao negócio e ficar só nessa aí. Eu não vou tentar passar pano para nenhuma religião aqui, eu não acho que você tem que se dedicar à religião, não. Você tem que se dedicar à sua espiritualidade, a estar conectado o máximo de tempo possível, certo? Se religar novamente, aí se manter nessa conexão. Como que você vai fazer isso, cara? Bom, você precisa mudar seu modo de estar vivo. Você está vivendo aí, às vezes, com remorso, com rancor de alguma pessoa, você precisa perdoar essa pessoa e se perdoar pelas coisas que você fez. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é você tirando uma meditação mesmo. E vou explicar aqui como que eu faço as minhas meditações. Eu já fiz algumas práticas, já tive... Cara, eu tenho certeza que Deus existe, porque eu já tive experiências que foram realmente... Cara, é indescritível o sentimento que isso passa, a energia que isso passa, o impacto que isso tem no mundo à minha volta. Já salvei vidas já através disso. Já salvei a minha própria vida também, né? Assim, deixa eu ver... Como é que eu posso dizer? Cara, é muito difícil falar sobre isso. Tipo, falar sobre as nossas práticas de espiritualidade é uma coisa muito, muito complicada pra mim, porque tem muita gente cética aí que vai estar pensando o contrário. Mas, cara, o que eu posso dizer pra vocês? Mano, você precisa se dedicar, você precisa trabalhar sua psicologia pra compreender que o mundo não é isso que a gente tá vendo aqui. O mundo é muito mais do que isso, seu olho é realmente limitado, então não se baseia só pelo que você está vendo. O mundo é muito mais do que isso. Já está comprovado cientificamente que existem 11 dimensões, e se você está numa dimensão, por exemplo, se você está na segunda dimensão, ali, 2D, e você vê um objeto 3D, esse objeto 2D não vai conseguir identificar o objeto 3D, ele vai ver como objeto 2D, porque essa perspectiva é limitada. O que está na dimensão mais baixa não vai conseguir acessar a dimensão mais alta, ela vai ter um certo nível de limitação. Eu fiz um vídeo uma vez que falava sobre o coração e o campo magnético do coração, como que isso tinha influência nos chakras e o que significava. Seu coração é formado praticamente 80% por neurônios, então seu coração é uma coisa muito importante, a gente nem compreende isso. Eu vou tentar deixar o link desse vídeo aqui na descrição, sugiro que você dê uma olhada nele, é antigo já. Não falo muito de espiritualidade nos meus vídeos porque eu tenho muito interesse em ser político, mas não porque eu desejo ser político, assim, falei, não, meu sonho é ser político, não.
Eu vejo que o mundo tá muito errado, cara. Eu acho que a sociedade que a gente tá vivendo é muito ruim. Os caras estão envenenando a gente e essa política que existe hoje em dia é para realmente limitar você a ter acesso a esse tipo de coisa. E nós estamos realmente envenenados e a gente precisa transformar isso. Então, durante os meus processos políticos, eu vou tentar não falar sobre espiritualidade, eu vou tentar dividir as duas coisas para não ter problema com ninguém aí, certo? Porque realmente a gente precisa respeitar todos os pontos de vista. Eu acredito que a espiritualidade é uma coisa acessível e natural para todas as pessoas, só que você não se dedicou o suficiente a ponto de ter uma experiência a mais, ter a sua certeza. Tem muita gente que acha que a espiritualidade é real, mas eu convido você a experimentar e realmente testar isso para ver se é real mesmo. Cara, como que você deveria fazer uma meditação? Você tem que ficar imóvel, cara. Por quê? Você precisa parar de sentir o seu corpo. Depois de uma meia hora ali que você está sem se mexer, você vai parar de sentir o seu corpo, ele vai ficar um pouco dormente. Esse momento é o momento que a sua mente vai começar a ficar quieta. Esse momento é o momento que você vai parar de ficar pensando em coisas aleatórias, um monte de coisa na sua cabeça. É um pouco difícil no começo? Sim, você precisa se dedicar algum tempo a isso para poder trabalhar sobre isso. Mas depois de algum tempo que você está parado ali, você vai notar que sua mente está quieta, está sem pensar em nada. Em certos momentos vão surgir pensamentos na sua cabeça ali e você vai se pegar pensando naquilo, daí você, poxa vida, eu tô pensando nisso, daí você vai perceber o que você está pensando, assim, vai ver que você tirou uma reflexão extremamente profunda, você vai ter uma conclusão divina praticamente ali, que vai fazer você entender certas coisas que aconteceram na sua vida aí, e conforme você vai praticando isso, você vai conseguir tirar um peso de dentro de você, se perdoar por algumas coisas que você fez, identificar algumas coisas ruins que tem dentro de você. Não adianta você ser extremamente religioso na sua religião aí e ficar pensando mal do seu amigo ou inimigo que seja, né? Tipo, não tem que ficar com esses pensamentos ruins, porque realmente o pensamento altera a matéria, o pensamento tem um pouco de energia ali. Então, de nada vale você ficar lá fazendo, orando e indo na igreja todo dia se você é uma pessoa que fica pensando coisa ruim das outras pessoas, se você tem um monte de rancor guardado dentro de você. Eu vejo que muita gente vai fazer as práticas assim só quando tá puto ou precisa de alguma coisa, tá nervoso, tá triste, daí que vai buscar Deus, vai buscar a sua religião ali, vai buscar se conectar. E eu acho extremamente errado, eu acho que você precisa realmente ali, quando você tá mal, respirar fundo e tentar modificar esse sentimento, como eu disse antes, o sentimento bom ou ruim, os dois estão dentro de você, só precisa fazer eles aflorarem. É difícil, mas conforme você vai praticando aí, você vai conseguir fazer isso, certo? E quando você modificou o seu sentimento ruim, cara, quando você tá, ou mesmo quando você tá muito feliz, acontece uma coisa muito boa na sua vida, esse é o momento, cara, que você tem que se dedicar à sua espiritualidade. Cara, não seja um religioso, seja uma pessoa espiritual, dedicada à espiritualidade, a estar conectado. Então, quando você tá super feliz, cara, esse é o momento que você tem que parar, fazer sua oração, sei lá, se quer orar pro universo, para Deus, pro que você achar melhor aí. Você fala assim, ó, pô, universo, estou muito feliz agora, quero que você sinta isso, quero passar isso, quero que todo mundo sinta isso, que as pessoas à minha volta sintam essa energia boa e esse sentimento bom para que a gente, sei lá, ande pra frente de fato. Então é isso que você tem que sentir, é isso que você tem que transpor, é esse sentimento que você tem que emanar de você, você não pode ficar puto o tempo todo. Eu sempre me senti muito sensitivo assim, então às vezes eu tenho meio dificuldade de estar em público aí, parece que eu me sinto meio drenado, eu acabo sentindo às vezes até muito frio em estar em certos ambientes com algumas pessoas e isso, sei lá, me faz mal, eu acabo sempre me afastando disso aí porque é difícil pra mim, então eu tentando me envolver aí na política e vou em alguns debates, fui poucas vezes na Câmara de Vereadores aí, mas cara, tive momentos tensos, assim, inclusive na faculdade ali, algumas discussões mais acaloradas, assim, que foram difíceis para mim, e eu tô tentando não ser afetado pelos sentimentos ruins que isso gera e tentar me libertar disso, dessas pessoas ruins que estão pensando sobre a minha perspectiva, que não concordam, né, que atraem energias ruins para minha pessoa e tento transformar isso numa energia boa. Para mim foi difícil, né, ter realmente acesso a isso. Eu já consegui me projetar em astral, eu acho que isso é uma coisa natural que você faz naturalmente na sua vida, só que você precisa de um nível de dedicação aí para ter realmente mais acesso e realmente sair
Eu acredito que quando você tirar essa experiência, você realmente vai perceber que tem algumas coisas que são diferentes aí. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre espiritualidade também, porque é uma coisa muito importante pra mim, pra você me conhecer, entender o que eu quero trabalhar. Ano passado eu fiz um livro que falava todo sobre essa política, como que foi o funcionamento da instituição dos novos países aqui na América, qual que é a real intenção deles, quem que está por trás de toda essa política mundial, porque realmente tem algumas pessoas aí que já têm posse da matéria-prima mais importante do mundo, então esses caras já têm grana num nível assim que não tem como ele gastar mais. Então, o que, que vai satisfazer uma pessoa que pode ter qualquer coisa que ela quiser, entende? Então, o que, que satisfaz essa pessoa? Poder sobre as outras pessoas. Então, essas sociedades que tentam limitar as pessoas já têm a posse de muito suprimento e elas só ficam trabalhando para limitar cada vez mais você e acabar prejudicando mais você aí. Bom, a gente pode notar isso, por exemplo, na Vale, né? A Vale tem um dos seus maiores acionistas, era um cara bem envolvido com isso, com essa parte aí ocultista, né, da história, e ele financia muita ONG aí no mundo. Esse cara, você pode ver a incompetência dessa empresa aí sobre o respeito sobre a vida e o ecossistema em sua volta aí, e isso tem impacto nas pessoas, no mundo. A gente precisa entender que existe organizações muito poderosas trabalhando para limitar o seu conhecimento. Você está tomando uma água muito ruim, você está se alimentando com alimentos muito ruins, você precisa modificar isso na sua vida. E além disso, trabalhar sobre a sua psicologia, sobre o seu pensamento, para começar a emanar uma energia melhor, emanar um sentimento mais como é que eu posso dizer assim, um sentimento melhor para as pessoas à sua volta, estar nesse estado de vivência mais satisfatório, certo? E pelo fato de você estar aí escutando música com frequências mais altas, sendo afetado por um monte de coisa visual, aí isso acaba abaixando sua frequência. É necessário realmente a gente ter acesso a essas dimensões superiores, que eu acredito que seja o caso, a quinta dimensão. Já tive meus contatos, certo, com as entidades que a gente não vê aí. Eu vejo muito canal no YouTube falando assim, ritual para conseguir dinheiro, ritual para conseguir 100 reais rápido, ritual para ter um amor. Cara, isso é uma coisa que eu realmente abomino atualmente. Tipo, eu não acho que você tem que ficar fazendo oração pedindo para a entidade satisfazer os seus desejos, certo? Eu sei sim que existem algumas entidades que são ruins e malignas aí, vão acabar trazendo um certo tipo de problema para sua vida aí. Não que elas sejam más realmente, mas existem vários tipos de existência. Existem pessoas ruins, pessoas más que vieram aqui para ser más mesmo. E o mal ele tem que estar aí para o bem existir também. O caos é o que faz a harmonia existir também. Então a gente precisa saber lidar com isso e trabalhar sobre isso. Eu acredito que a gente está numa transição de era aí, a gente não entrou na era de aquário ainda, pelo posicionamento do Sol mesmo aí na galáxia. A cada 2150 anos ele entra numa constelação diferente, não representa só a Terra, a gente não tem que pensar só na Terra, porque o Sol é um instrumento que a gente não compreende bem ainda. E a gente precisa começar a se dedicar mais a isso, explorar isso. Então convido a você aí a chamar um ou dois amigos seus que sejam muito parceiros. Cara, vai pro meio do mato, se isola, você não precisa ir pra igreja para encontrar Deus não, mano. Você tem que ir lá no meio do mato, fazer a sua oração lá, tirar a sua meditação. E sem dúvida, se você se dedicar um pouco a isso, você vai ter resultados incríveis. A Gnosis diz que existem muitas fórmulas físicas para você realmente sair em astral aí. Existem formas realmente de você acabar indo para a quinta dimensão através de alguma substância. E não sei qual é, o Samael não passa isso nos livros dele, mas você consegue fazer isso naturalmente, com um pouco de dedicação. É difícil no começo, sim, você vai precisar modificar algumas coisas na sua vida, modificar o seu sentimento, que é uma coisa bem difícil de ser feita, mas com certeza vale muito a pena. Você vai ver que existem outros estados de existência para o ser humano, e vou tentar separar minha política e religião aí.
eu acho que seria isso por enquanto, né, nesse vídeo. É a segunda vez que eu tô gravando, acabou a minha memória do celular ali, então parou em 13 minutos. Eu queria fazer um vídeo de uns 10 minutos mais ou menos, mas imagino que eu tenha falado bastante. Convido você a vir falar comigo, se você é de Toledo aí, que eu posso te mandar o meu livro pelo WhatsApp. Ou se você não for de Toledo também, você pode fazer um depósito no Banco Itaú, na minha conta, te mando a conta lá e te mando o PDF logo em seguida. Só tem que mandar o comprovantezinho pra mim aí pelo WhatsApp mesmo. Estou cobrando R$10 pelo meu livro. Cara, é uma parte do meu conhecimento. Você vai me conhecer muito bem ali. Eu falo tudo sobre essa política mundial que existiu e como que a espiritualidade está ligada a essa política desde o começo. Como que essa política funciona para limitar a sua conexão aí, a sua reconexão, né, com o divino, né, digamos assim. Então, convido você, se você quer comprar esse bagulho mais fácil, você não quer nem falar comigo, você entra no Clube dos Autores, digita lá Douglas Macedo, vai aparecer o livro Educação Fundamental e você vai poder comprar o meu livro aí. Eu falo sobre algumas experiências que eu tive, eu quero falar mais sobre as minhas experiências espirituais aí, eu vejo muito canal grande no YouTube que está falando sobre isso. E isso me preocupa às vezes porque, cara, tem muita gente que fala que que você deve fazer aí algumas práticas para satisfazer os seus desejos. Isso é de uma superficialidade muito grande. Você não pode ser assim. Isso é muito ego, é muito egoísmo da sua parte. Essas religiões que tentam te prender, tentam fazer você ficar ali o tempo todo, não, você tem que fazer prática, tem que fazer prática, tem que fazer prática. Isso faz você se cobrar mais. Aí você vai ver essas pessoas que estão se dedicando a isso, estão indo um monte na religião lá, fica falando mal do outro, não tá nem aí com as outras pessoas na rua, menospreza o fulano ou o ciclano, mas mesmo assim tá indo ali na instituição dela direto e acha que tá fazendo tudo certo, mas na verdade ela é o pior caso que poderia ter, né? Enfim, cara, perdoa você mesmo, se ame do jeito que você busque ser mais saudável, se dedique aí, faça uns exercícios físicos. Não adianta você querer dar uma de intelectual, e eu vejo isso principalmente na filosofia. Tem muita gente que acha que vai ficar lá só estudando, mas não tá nem aí pro corpo físico, não existe um equilíbrio no corpo físico aí. Então, cara, você não passa de um historiador, estudante de história aí, você não ama o conhecimento a nível de dedicar sua vida a isso, a arriscar sua vida a isso. Tem um ditado japonês que é muito, muito incrível, eu levo pra minha vida, assim, que é assim, o guerreiro que conhece o caminho e passa a trilhar o caminho, com muita dedicação e persistência, ele vai passar a ser, não, ele vai se tornar o caminho. Então a gente tem que se tornar o caminho. A primeira carta do tarô diz assim: o verbo é a espada do mago. Então como que eu consigo transformar o mundo à minha volta? Através do verbo. Se você vê alguma coisa errada que você não concorda, aí o que você tem que fazer? Você tem que matar outra pessoa, dar um tiro, dar uma arma lá? Não, você tem que falar com ela e realmente usar o seu verbo para fazer alguma coisa aí diferente, encontrar alguma mudança, né, no mundo. E acho que seria isso por hoje, né? Se eu vou em casa, vou acabar esse vídeo aí. E vou deixar os links aqui embaixo na descrição. É só entrar aí em contato. Qualquer coisa você pode me falar comigo no Facebook. O Instagram é @donzeira. Se quiser trocar uma ideia lá pra ficar mais fácil. WhatsApp eu não vou deixar aí, né? Porque é osso WhatsApp, pô. Mas fala comigo aí pelo Facebook ou pela minha página Movimento Poder ao Povo. E é isso aí. No demais, logo mais vai ter mais um vídeo falando sobre essa parte, sobre esse tipo de coisa, como que foi após o meu contato bíblico aí, como que eu fui atrás de novos conhecimentos. E acho que por hoje é isso aí, só agradeço você assistir até o final. Se puder compartilhar e dar os likes, é nóis. Falou, valeu!